Olá pessoal, hoje a gente vai estar vendo a apostila de Ciências, capítulo 10, a luz e a sombra. Observe atentamente o ambiente que você está neste momento. Você observa alguma sombra? Sua mão está produzindo sombras sobre o livro que você está lendo? Para você, por que as sombras se formam? Vai conversar um pouquinho aí, tá? Luz e sombra. Você já viu que a luz se move em linha reta. Quando a luz encontra um objeto que não permite sua passagem, ela não consegue se desviar do objeto nem atravessá-lo. Então, forma-se através do objeto a sombra, uma área não iluminada e escura. Mas existem objetos feitos de materiais que a luz consegue atravessar, então não há formação de sombra. Veja a seguir 3 situações e algumas explicações sobre elas. Aqui a pessoa fez um peixinho, né, acho que de cartolina, usou palito de churrasco, um farolete ou lanterna, não sei como vocês conhecem aí, clareou sobre ela aqui, não conseguiu atravessar o peixinho, formando-se assim a sombra do peixinho na parede, até a mão da pessoa. Os materiais opacos como cartolina, madeira e ferro funcionam como uma barreira para a luz. A luz não atravessa esses materiais. Quando isso acontece, formam-se as sombras, né? Daí aparecem as sombras. Na figura 2, os materiais translúcidos são materiais com pouca transparência, né? Que dá para enxergar um pouquinho através dela. Exemplo, como papel vegetal, permite que somente um pouco de luz atravesse. De forma, ocorre a formação das sombras, mas um aspecto mais claro. Ó, a sombra dela tá mais clarinha agora, né? Do peixe aqui na parede, com o papel translúcido. C. Os materiais transparentes, como vidro e alguns tipos de plástico, permitem que a luz os atravesse. Esses materiais não formam barreira para a luz. Quando isso acontece, não há formação de sombra. Olha lá, não tem sombra nenhum do peixinho agora, né? Na parede. Sem a luz, não conseguimos enxergar. Sem ela, também não há formação de sombras. Luz solar. O Sol emite a luz que ilumina a Terra. É a presença dessa luz que determina a alternância dos dias com as noites, né? Quando tem sol é dia, quando o sol vai embora é noite. Não é que o sol vai embora, né? A Terra faz a rotação lá, o sol vai do outro lado do planeta. Daí, pra gente, parece a lua que é noite. Arco-íris. O arco-íris aparece no céu quando está sol e há gotículas de água no mar. O que é gotículas? Gota muito pequena, como depois da chuva. Ao passar pelas gotículas de água, a luz branca do sol se divide em várias cores que formam o arco-íris. Observe que na foto do Parque Nacional de Iguaçu, no Paraná. Certos objetos, como os prismas, também têm a capacidade de separar um raio de luz branca em faixas com as cores do arco-íris: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e anil violeta. Luz branca passando pelo prisma aqui, formando um arco-íris. Tá? Agora é com vocês nas atividades. Vamos à atividade. Observe novamente as 3 situações apresentadas na página 182 e 183. Em qual situação a sombra ficou mais escura? Na A, na B ou na C? Em qual situação não houve formação de sombra? Em que situação a luz não atravessou o peixe? 2. Construa 3 listas de materiais opacos. Vai escrever lá que material que é opaco, que material que é translúcido, que material que é transparente. A professora deu alguns exemplos, né? A. Qual das listas foi mais fácil de ser montada? Na sala de aula, há mais objetos feitos de material opaco, translúcido, transparente. Na sua sala de aula, há algum objeto feito de material translúcido? Se sim, o quê? Na página 186... Por que a luz solar é importante? Vai escrever um pouquinho aí. Adriana está tentando realizar uma experiência em que ocorra a formação de um arco-íris, de acordo com as instruções a seguir. A. Em um dia ensolarado, colocar um copo de água no peitoral de uma janela por onde entre a luz solar. Colocar o papel por trás do copo, o copo deve ficar ao sol e o papel à sombra. Posicionar o papel corretamente para que a faixa de luz colorida esteja bem visível. Observe as instruções acima e em cada situação indique o que falta para que a atividade dê o resultado desejado. Na 1 e na 2, o que está faltando? Página 187. Por que alguns objetos não formam iluminados?
Escreva um exemplo de objeto que não falou também um pouquinho sobre isso, né? 2. Explique com suas palavras o que acontece quando colocamos um prisma no Sol. 3. Desenhe um arco-íris e escreva o nome das cores que você consegue enxergar nele. Aqui no quadro vai desenhar o arco-íris e embaixo suas cores. Página 188. Em cada situação, faltou desenhar a sombra do objeto iluminado. Observe a posição dos objetos e das fontes de luz e desenhe a sombra. Desenhe a sombra que está formando aí, né? Sem a luz não há formação de sombras. O Sol emite a luz solar que ilumina a Terra. A 189 tem uma experiência. Quem quiser fazer, não tiver esses materiais, pode fazer com a mão. Vocês já brincaram de fazer sombra com a mão de noite no escuro? Ou quem tiver uma lanterna ou uma vela também dá. Mas tem que ser sempre com a ajuda do papai ou da mamãe, né? Qualquer coisa vocês me chamam. Boa atividade a todos.